Amados, vamos orar? Graça, paz, saúde, alegria e prosperidade sobre sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Leremos o capítulo 8 de Isaías hoje. Deus, fala comigo, fala com os teus filhos. Fala, Deus. Estamos prontos para te ouvir. Que a tua palavra, Pai, frutifique em nós para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos lá no capítulo 8 de Isaías, diz assim o texto: Disse-me também o Senhor, dizendo a Isaías: toma uma ardósia. Algumas traduções têm rolo, não importa, a importância, essa palavra rolo é importante por causa dos descobrimentos dos rolos do Mar Morto, tem um significado muito importante para os nossos dias. Não dá para negar nada do que está aqui. Hoje ninguém pode fugir do que está aqui. Não dá, isso aqui tudo é verdade, né? Pega, toma uma ardósia grande, um grande rolo e escreve nela de maneira inteligível, que todo mundo possa ver, torna público, ou seja, que todo mundo saiba, que não fique só no Palácio Real, não, que todo o povo fique sabendo, porque diz assim, de maneira inteligível, escreva lá: rápido despojo, presa segura. Se você for ler esse nome no hebraico, é Rachá, Shalá, Rashbaz. Para nós não importa o hebraico. Isso aqui é o nome de um filho que Isaías teria, o segundo filho. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filhos de Jeberequias. Pronto, verso 3. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Está vendo agora? Então o que nós lemos lá no capítulo 7 está aqui. Isaías mais na frente, 3 anos depois, casa com a profetisa e ele vai ter 2 filhos com ela. Essa era a mulher virgem que se cumpriu imediatamente na vida deles. Está vendo? Uma virgem conceberá. Essa virgem era só um tipo, aqui tipificava, apontava para Maria, de quem nasceria o Emanuel, o Filho de Deus que viria, tá bom? E ele deu à luz um filho, verso 3. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Pronto, esse nome do filho de Isaías carregava um significado imediato para eles, ou seja, rapidamente, 3 anos depois dessa profecia, do que foi profetizado lá, né? Eles seriam invadidos pela Assíria. Está aqui, quer ver? Porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, 3 anos, em média 3 anos, serão levadas as riquezas de Damasco, que era a capital da Síria, e os despojos de Samaria, que era a capital do reino norte, diante do rei da Assíria, aqui no caso, Tiglat-Pileser, no ano 732. Acabou, amados. Foi. A profecia se cumpriu 3 anos depois. Então, o filho de Isaías, esse filho de Isaías, carregava um significado imediato para eles. Falou-me ainda o Senhor, dizendo, verso 6, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que quer dizer enviado, né? Era uma região, um tanque, assim do lado oeste, para quem sai do templo, né? Ou vinha por fora da cidade velha, antiga, e vinha aqui por baixo, chegava nele, ou vinha por um canal que tinha e chegava aqui, no tanque de Siloé, quer dizer enviado, né? Águas enviadas, né? Então diz, antes, por ter desprezado as águas de Siloé, por ter desprezado Deus, deixado de ouvir Deus, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, de estar tremendo de medo diante dessa coalizão entre Síria, Israel e Efraim. Por isso, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. Aí as águas do Eufrates, você tem que ter, vai lá no mapa que você vai ver o rio Eufrates, como que ele é importante. Ele passa ali pela Síria, passa pela região da Babilônia, é um dos rios que tem lá no Éden, na região da Mesopotâmia, né? Tem lá 4 braços de rios que vem ali, e Eufrates era um rio de águas fortes que tinha ali. Então tá bom, essas águas viriam, quer dizer, ou seja, a Síria, viriam, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, o seu poder maligno e perverso, e eles eram cruéis quando eles pegavam o inimigo, viu, a Síria. E diz o texto: águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, ou seja, vai pegar Judá como um todo.
penetrarão em Judá, inundando Judá, enchendo Judá. Não vai morrer não, mas vai ficar assim, não vai ser destruído de todo não, mas vai ficar assim, ó. Judá só foi levado cativo pela Babilônia mais tarde, mas eles foram afogados pela Síria. E passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da terra, ó Emanuel, ó Deus conosco. E essa expressão é importante, porque sempre vai apontar para essa esperança nossa em Jesus. Hoje, nos nossos dias, Emanuel é Jesus, o Deus conosco, aquele que veio para nos dar vida, para a gente aprender a crer nele e não nos homens. Verso 9: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Nações, enfureça, tenta vir contra o povo de Deus, mas vocês todos vão ser despedaçados. Vocês, nações da terra, que tentam destruir Israel, que tentam destruir Jesus, o Evangelho, arrancar da terra o amor, arrancar Deus da terra, vocês serão despedaçados, porque nunca vence o amor. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, distantes, cingi-vos e sereis despedaçados, cingi-vos e sereis despedaçados. Porque Deus continua Deus sobre todas as coisas, sentado no trono, e Ele está em mim, está em ti. O reino dele não se instala em palácio, mas no coração. O Emanuel, cujo reino é eterno, se instala no coração, porque nós não morremos, nós somos eternos para Deus. Confia nesse texto. Nosso livramento está em Deus. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Forjai suas bombas, tudo, vocês vão ficar frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Deus continua por conta do Filho Emanuel, ou seja, um resto volverá, por conta do remanescente que vai voltar, que permanece na terra, por conta dele, nós nunca seremos juízos. Ordem nenhuma, Israel jamais foi destruído, e está lá até os dias de hoje esperando esse momento. Fique atento, porque assim o Senhor me disse, olha, tendo forte a mão sobre mim e me advertiu que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo, não ande pelo caminho desse povo medroso, que desdenha de Deus e confia em si mesmo, nas armas, nos inimigos, nos seus exércitos, que confie na força da inteligência, na inteligência artificial, achando que dá para viver sem Deus. Não dá. Deus falou com ele assim, ó, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração, nem temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Não temam. Essa conjuração, que é a coalizão dos dois reinos, né? Síria e Efraim, que tinha vindo contra Judá, né? Que era uma conspiração ali dentro, que eles temiam de medo, ou mesmo uma ala política do lado de Acaz, que pedia para Acaz se submeter à Síria. Então Isaías está dizendo, ó, vocês que temem essas coalizões, essas conspirações, não temas, confia no Senhor, não temas. Aí ele diz, ao Senhor dos exércitos, Isaías, a ele santificai. Santifique Deus na sua vida e deixe Deus crescer na sua vida e que nós diminuamos. Viva com Deus em santidade. Seja Ele o vosso temor, verso 13, seja Ele o vosso espanto. Antes de temer os homens, tema a Deus. Antes de se espantar com os poderes das armas nucleares dessa terra, se espante com o poder de Deus que tem domínio sobre céus, terra e mar. Um sopro de Deus, ele derruba Putin, derruba todo mundo. Não tem Gog e Magog que vai destruir o povo de Deus na terra. Confia no Senhor nessa palavra. Não tenha medo de viver. Ele vos será um santuário, Ele será a sua morada, Ele vai tabernacular com você, Ele vai te encher. Santuário é isso, é tabernáculo. Deus tabernaculará conosco, Deus nos protegerá. Mas, ó, adversativa, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então grava, esse mesmo Jesus, Emanuel, Deus conosco, que nos livra e nos protege, querido, Ele te guarda e te protege.
Se você o rejeitar, se você o negar, se você tropeçar nele, ele passa a ser rocha de ofensa, pedra de angular, pedra de esquina, a pedra angular que os construtores de Israel rejeitaram. Essas nações caíram por isso, porque rejeitaram Deus. Muitos dentre eles tropeçarão em Jesus e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos, e muitos foram mesmo. Só a Síria levou 200.000 cativos, porque não creram e não confiaram no Senhor. E hoje, quantos estão cambaleando na terra porque não creem em Jesus? Desdenham de Jesus. Verso 17: esperarei no Senhor. Grava isso no seu coração. Espere no Senhor, confia nele. Ele virá a seu favor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, espere nele. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Esse Deus que está com os olhos fechados para a casa de Judá e Jacó, porque eles rejeitaram a profecia, porque eles desprezaram Deus, a lei, porque esse povo negligenciou, apostatou de Deus, e Deus vira-se contra eles, no sentido da impressão de que Deus parou de olhar para eles. Não é que Deus parou, não, é que o coração deles endureceu. É esse Deus que eu vou olhar e vou esperar. Eis-me aqui, verso 18, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então Isaías está dizendo aqui, ó, Isaías: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu, um resto eu vou verá, rápido despojo, presa segura. Ou seja, que tem uma aplicação espiritual para nós. Porque ao mesmo tempo que um resto volverá, Jesus Emanuel é a minha salvação, é a minha esperança eterna de sobrevivência aqui no além, no portal da eternidade quando abrir. Ao mesmo tempo, um rápido despojo, presa segura, é a destruição para todos aqueles que tropeçam em Jesus, que não creem em Jesus. Os filhos de Isaías imediatamente, no imediato teve um aplicativo específico para as duas nações, Israel e Judá. E também tem um aplicativo para os nossos dias hoje. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, né, que churreiam, que ficam aí nos terreiros, até ectoplasmando, vazando dos polos das pessoas, demônios vindo, conversando, ensinando, falando isso, falando aquilo, e o povo achando que são mortos que estão vindo falar. Quando vocês irem, e era comum eles consultarem espíritos familiares, os chamados espíritos familiares, aquela cultura perversa e maligna que vai vazando de pai para filho, e o povo continua fazendo a mesma tranqueirada. Quando consultar necromantes e adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo de Deus ao seu Deus? Sim, eu vou buscar na mão de cigano, na mão de Exu, de qualquer força demoníaca que vem operando, enganando o povo nesses terrenos, nesses lugares esquisitos, de gente que ficam recebendo espíritos demoníacos em seus corpos, falando que é espírito de gente que já morreu. Ninguém que morre volta aqui. É proibido na Bíblia consultar mortos. Você não sabe com quem você está lidando. Você quer viver em paz, você quer ouvir, escuta Deus, consulte a Deus. O profeta está dizendo: a favor dos vivos se consultará os mortos? Você está ironizando. A favor de quem está vivo eu vou consultar morto? Jesus disse que morto não tem como voltar aqui mais não. Lê lá a parábola entre Lázaro e o rico. Que depois que morre ninguém volta, não tem reencarnação, a vida é uma só, a seguir se manifesta o juízo para quem não creu, a salvação eterna para quem creu. É assim que é desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, e não vai sair dessa simplicidade. É simples. Você quer ter vida, consulta a Deus, vem para Deus. Verso 20, a lei e ao testemunho, a lei e ao testemunhos. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, verão a luz, o amanhecer. Amados, filosofia, sociologia, psicologia, ciência, só são benéficos para nós quando tudo isso passar pelo crivo de Jesus, pelo prumo do Evangelho e condizer com aquilo que Jesus nos ensinou. Caso contrário, você deixa de lado. Tudo que eu aprendo, eu tenho que aplicar a Jesus e viver em Jesus, e não ser enganado. Era aqui que estava dizendo, tinha lei, mas eles desprezaram a lei.
Tem o evangelho e até as chamadas igrejas cristãs estão assassinando o evangelho de Jesus dentro de suas práticas malignas e perversas. A lei e ao testemunho, se não for conforme o evangelho nos dias de hoje, está errado. Jesus é o espírito da profecia. Qualquer coisa que se faça, se não for conforme o evangelho, sai fora. Ainda que seja gente falando em língua, profetizando, revelando, curando e ressuscitando, aquilo é do cão, porque tem que passar pelo crivo de Jesus. Hoje Deus nos fala pelo Filho Jesus. Verso 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? As pessoas vão ficar assim, secos, vazios, sem vida, sem sensibilidade, sem integridade, entregues à perversidade, resmungando, reclamando, amaldiçoando os reis da terra, os governantes, amaldiçoando Deus como se Deus tivesse culpa. Deus não tem culpa mais, é a nossa incredulidade. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para dessas trevas. Sim, aqueles que estão caminhando sem Deus vão olhar para a terra, e o que eles vão ver? Aí, ó, angústia, escuridão, sombras de ansiedade tomando conta da nação, do mundo. É um sentir, é um espírito de ansiedade, de angústia, de medo que está batendo a alma do povo e levando o povo ao pânico, caindo, tombando na rua. Não se assuste com o que eu estou dizendo, porque antes de mim os profetas disseram. Jesus disse, os apóstolos confirmaram nos evangelhos. E se a gente não crê, a gente não vai dar conta de suportar os absurdos que virão sobre a terra. Se crermos e olharmos para Jesus, nós enfrentaremos e venceremos, porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Ele é a brilhante estrela da manhã, é a luz que guia a nossa alma. Então não deixe o pânico, a ansiedade e o medo tomar conta do teu coração, não. Descanse em Jesus e ore comigo nesse instante. E se você está vivendo dias assim difíceis, eu te convido nesse instante para orar, mas orar com o coração rendido a Deus, crendo nele e se entregando a Jesus, e pedindo ao Espírito de Deus que opere em você e que faça milagre na sua vida. Deus, obrigado por essa palavra. O que nós queremos é crer no Senhor. O que nós queremos é ter nossa alma forjada, alimentada, purificada em Jesus. O que nós queremos é ver a nossa carne, os nossos ossos fibrilando diante de Ti, de amor, de desejo por Ti. Ó Deus, nós não queremos, Pai, estar nessa estatística daqueles que vão ficar ansiosos e panicados e angustiados ante a perplexidade daquilo que virá sobre a terra. O que nós queremos, Pai, independentemente do que virá, das pestes, sim, das epidemias, dos desassombros que virão, o que nós queremos é manter os olhos em Ti, confiar em Ti, porque é do céu que vem o nosso socorro, não é da terra, não é dos homens. Ó Deus, venha sobre nós o Teu reino e opere em nós o Teu milagre e fortaleça a alma do Teu filho e da Tua filha nesse instante. E a esse que está amedrontado, vivendo dias de ansiedade e pânico, se entregando à depressão, ó Deus, com medo de viver, desejando a morte sobre sua vida, tentando um suicídio, eu te peço que o Senhor envie o Teu anjo nesse instante e reavive essa alma e ressuscite esse espírito que está morto nessa pessoa, para que ele possa crer em Ti e viver por Ti, para a glória de Ti, porque Teu são todas as coisas, Tua é a glória e o poder, o Senhor é que é Deus nos céus e na terra. Então abençoa essa vida, e a todo espírito demoníaco, ó Deus, que está sendo alimentado, ó Deus, pela incredulidade dessa terra e tem, Pai, destruído vidas, eu repreendo no poder do sangue do Cordeiro e abençoo essas vidas que estão oprimidas por Satanás agora. Aqueles que estão escravizados, Pai, eu te peço que o Senhor os liberte agora em nome de Jesus. E que o Senhor seja exaltado na vida de cada um. Que nossas casas sirvam ao Senhor. Que nossos filhos andem nos Teus caminhos. E que nós jamais erremos, Pai, o alvo.
Sim, que o nosso alvo seja sempre Cristo Jesus. E que teu Espírito nos guie na verdade, conforme registrado no Evangelho. É assim que nós oramos a Ti, cheios de gratidão, ó Deus, pela graça de estarmos vivos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.